governo Lula é um governo que tem muito a cara desse presidencialismo de coalizão. Você tem na base do governo ministros que são menos alinhados com a pauta ambiental, mas tem também ministros que são mais alinhados. Então, essa dificuldade que a gente nota, às vezes um discurso que parece greenwashing e ações que são, às vezes, dadas aos solavancos, ela é muito resultado de uma concertação política que, para o governo, da maneira como a política se estrutura no Brasil, é muito difícil. Então, independente disso, é um gesto importante, mostra um compromisso, talvez o compromisso possível dentro de um cenário político tão difícil, tão complexo, tão intrincado, de articulações muito sutis para garantir viabilidade política para o governo, mas mesmo diante de tudo isso, se tem uma iniciativa como essa, que dá uma sinalização talvez tímida, talvez insuficiente, mas, ao mesmo tempo, também seja a sinalização possível num contexto político tão complexo. Laura, economicamente falando, como que esses sinais, às vezes, diferentes são entendidos para investidores, para quem entra nessa seara ambiental? No caso da pós-aprovação do pacote? No caso de investimentos como o IBAMA, por exemplo, pacotes entrando agora, sim. Perfeito. Bom, eu acho até isso também é polêmico, porque toda vez que é anunciado um pacote, claro que a gente tende a olhar, nossa, que bom que foi anunciado esse pacote. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que celebrar por 5 minutos. Os próximos tem que ser o como que isso vai acontecer e de que forma que vai ser feita a gestão desses recursos, como que vai ser feita a gestão dessa questão desses helicópteros, desses drones, quem que vai pilotar e o que vai ser feito e como que se vai acompanhar os impactos efetivos dessa iniciativa. Então, eu vejo, assim, ao anunciar uma medida como essa, a gente sempre olha de forma positiva, mas a gente tem que celebrar por um curto espaço de tempo, porque os tempos subsequentes e aí? Como que vai ser esse projeto? Quais que são os resultados esperados desse projeto? E quais que são os indicadores de impacto que eu preciso estar olhando para que, de fato, a gente veja, opa, isso aqui está indo por um caminho legal. Porque quando a gente olha para o olhar do investidor, o investidor ele tem um olhar muito frio diante dos números. Então, quando ele olha para um país como o Brasil, ele olha assim, como é que estão as contas públicas brasileiras? Eu acho que não está indo muito bem. Tchau, eu vou investir em outro lugar. É um pouco assim que o investidor ele olha para o mercado, olhando de uma forma muito fria. Então, da questão da iniciativa pública de investir nesse segmento, a gente precisa ter mais, eu vejo que uma preocupação, talvez um olhar muito mais clínico de entender quais são os impactos esperados, se eles de fato serão atendidos e sim, colocar, quando esses impactos são positivos, coloca no megafone e tentar atrair investimento, porque eu vejo que o Brasil, ele por natureza é uma potência, mas a gente vê que a história está contando uma narrativa muito diferente. Patrícia, a gente tem aqui esse aporte, então, para o IBAMA, as áreas de conservação, outras medidas como Estratégia Nacional para a Conservação de Recifes de Coral, enfim, uma série de medidas. Temas mais importantes existiam para serem anunciados nesse momento ou que foi priorizado faz sentido? Eu acho que o Brasil ele tem uma meta, que foi firmada dentro do Acordo de Paris e outras conferências, de outras COPs, que é reduzir o desmatamento. Então, ele investir no IBAMA, na fiscalização, no mapeamento, em drones, em tecnologia, claro, números e investimentos sempre são bem-vindos, mas é o que a Laura diz, O que eu ia dizer também é essa questão da transparência, porque o Fundo Amazônia, ele recebe recursos do mundo inteiro, é um fundo que recebe recursos internacionais, mas às vezes não é, apesar de você entrar lá no site, tem as auditorias, tem tudo ali, a gente não consegue depois mensurar na prática como esse dinheiro foi investido, de que jeito ele está sendo colocado, se ele está sendo, e se essa gestão dele está sendo planejada da forma correta e transparente da maneira que se dá. Porque, por exemplo, de nada adianta, eu participei do primeiro lote de conservação ambiental do Brasil que entrou na B3, como fundo que foi ali colocado para uma parte lá da Amazônia.
Amazônia, né? Então, assim, eles vão lá, vou colocar um QR Code na árvore, aí ele vai falar, olha, nessa região aqui você pode tirar essa árvore, aí a gente vai plantar uma outra e só daqui 10 anos você pode voltar aqui para fazer esse manejo sustentável, né, na utilização da derrubada e também na utilização dessa madeira. Então, assim, precisa desse controle, mas será que a gente tem um funcionário treinado para ler os dados que chegam ali pelo drone? Que fiscalização que a gente vai ter? A gente vai ter a viatura que vai até lá conferir quando há um desmatamento que é monitorado por um satélite? O que a gente percebe é o que aconteceu no ano passado, por exemplo, que os incêndios tomaram conta de todos os biomas brasileiros praticamente, é que se viu muito pouco, apesar deles terem aumentado a pena contra esses crimes ambientais, fazendas que foram comprovadas que tiver desmatamento ou incêndio e que mesmo que ela esteja, né, sobre propriedade privada, ela pode sair da mão da sociedade, da propriedade privada e voltar para o governo, né, mesmo que ela esteja sendo produtiva. Tem muitos meios, uma legislação muito potente, como vocês disseram aqui, mas na prática o que a gente percebe é que os números chamam a atenção, lógico, principalmente na Semana do Meio Ambiente, importante a gente refletir sobre esses dados, sobre os biomas como um todo, mas tudo que a gente tem mensurado começou a ter um leve crescimento novamente do desmatamento. Aí a gente mostra toda a maquiagem que está sendo feita em Belém que não tem saneamento básico. Então, assim, 5% da população de Belém que vai receber a COP não tem saneamento básico, né? Existem pessoas que ainda tomam banho de caneca naquela região. Então, assim, como é que a gente vai vender essa potência verde com tantas fragilidades ao nosso redor, né? Investimentos grandiosos na Amazônia, no IBAMA são importantes, mas existe também investimento de base que estão faltando, principalmente para a gente mostrar essa potência ambiental que o país pode liderar, sim, a transição energética. Inclusive, tem algumas delegações já que falaram sobre falta de infraestrutura na COP, a questão, né? dos hotéis, dos leitos, Exato. Aí já é um assunto à parte, né? Que foge da questão ambiental, mas que é uma também, questão econômica. Que é uma questão econômica, mas também atrai um olhar negativo, né? Eu acho que antes de colocar, né, antes dessa escolha, tinham outros estados, né? Lógico que trazer essa discussão para a Amazônia e as pessoas chegarem até lá e ver a grandiosidade daquela floresta, e tem muito se falado agora, principalmente relacionado à economia, do potencial que a floresta amazônica tem em pé, dessa biodiversidade para as farmácias, né, para a elaboração de remédios. Então, às vezes, uma região, você pode extrair o que ela tem de melhor sem danificar o meio ambiente e justamente aquelas pesquisas que ocorrem ali trazer muito mais dinheiro, muito mais recurso e muito mais, gerar muito mais emprego naquela região do que você concentrar, por exemplo, na mão de uma pessoa que vai desmatar para criar gado, que só ela, né, assim, uma cadeia pequena, que só ela vai lucrar realmente, efetivamente, com isso. Inclusive, a gente estava falando do IBAMA, eu estava procurando um dado sobre os investimentos e o aporte do ano passado. Aí vou pedir para você comentar, Marcelo, olha só. No ano passado, o Fundo Amazônia, ele recebeu ali o financiamento de 643 milhões de reais e investiu apenas 11% desses 643, o equivalente a 73 milhões investidos. Então, o aporte, por exemplo, dali do Fundo Amazônia para o IBAMA é significativo, é bacana, mas o dinheiro precisa realmente ser empregado, né? Sim, com certeza. A gente entra também no tema do financiamento climático, que é um tema super atual. A gente está falando aqui de 825 milhões agora, que, enfim, deve ser utilizado, ao que parece, para a compra de helicópteros, drones, helicópteros blindados, que, como a gente falava aqui, é uma medida importante, ela é uma medida positiva, mas ela não é suficiente, ela não basta. Na discussão global, a gente fala, por exemplo, em 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035 para a gente fazer frente a essas questões. Aqui no Brasil, nesse ponto de agora, a gente está falando no ponto de desmatamento e melhorar a questão do IBAMA. Ponto positivo. Mas a gente tem que falar em cidades resilientes, a gente tem que falar em adaptação climática, a gente tem que falar em tantos assuntos. Como que a gente vai lidar só com os projetos para fazer a mitigação, o sequestro de carbono? Como é que a gente faz para ser resiliente às questões climáticas que já acontecem, adaptar as cidades? Então é muito dinheiro. E aí a gente cai nessa necessidade de fazer uma boa gestão desse recurso e conseguir as fontes de captação. Então, assim,
O Fundo Amazônia, ele é basicamente composto por essas doações de países internacionais que têm essa obrigação de fazer esse investimento, e o Brasil precisa prestar conta e precisa ter projetos aprovados pelo BNDES para liberar esses recursos. No ano passado, com essa notícia, a gente vê que esse tema não estava tão importante, não estava tão quente, e isso acabou não sendo, um dinheiro acabou sendo utilizado a despeito de estar ali disponível dentro de um projeto, de uma aprovação para uma utilização devidamente aprovada. Mas o governo precisa prestar conta internacional, precisa fazer esses movimentos, é um movimento positivo, mas ele não é suficiente. E a questão do financiamento climático, para mim, é o principal tema que nós temos hoje. Quem paga essa conta para os países subdesenvolvidos poderem ter os seus programas, os seus projetos, e mais, perdas e danos, acidentes que acontecem, vi de Rio Grande do Sul, enfim, vi de várias histórias em vários locais. Como é que se recupera esse prejuízo? Quem paga essa conta no final do dia de um problema que hoje ele é global, porque ele vem de uma história, enfim, climática com essas modificações todas. Bom, eu acho legal o investimento, muito bom, mas tem muito que ser feito.